A paz de Cristo para todos os professores da Escola Dominical, na classe dos adultos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um estudo bíblico, a mais um ensino da Palavra de Deus. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus, Belém, aqui em Campinas, São Paulo. E é um prazer estarmos juntos semanalmente para prepararmos a lição da semana. Se você não estiver inscrito ainda no canal, nos ajude a alcançar 30 mil inscritos por aqui. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. E se você quiser aprimorar as suas habilidades enquanto professor da Escola Dominical, se você quiser aprender técnicas de oratória para perder o medo de falar em público, se você quiser aprender a diversificar sua forma de dar aula para encantar ainda mais os seus alunos e para se sentir mais seguro em sala de aula, eu tenho um treinamento aqui na descrição para abençoar a sua vida. É só clicar no primeiro link da descrição e você será direcionado à nossa plataforma de treinamento para participar junto comigo de aulas que com certeza vão habilitar e vão potencializar aí a sua vida e o seu chamado como professor da Escola Dominical. Tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Título da nossa lição na classe dos adultos, a lição 4, promessa e obediência. Estamos estudando sobre as promessas de Deus ao longo deste último trimestre de 2024. O texto áudio está em João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas, ou por que não dizer, todas as áreas da vida. A obediência a Cristo demanda, entrega, produz bênçãos espirituais que influenciam todas as áreas da nossa vida. Nós então vamos ver na aula de hoje que cumprimento de promessas está associado à obediência. Tá? Promessa tem a ver com condições. Tem muita gente que quer viver o cumprimento das promessas de Deus, mas não quer obedecer a Deus. E por outro lado, tem pessoas que são o que eu chamo de carregadores de promessas. Eles carregam muitas promessas de Deus, mas eles não veem nenhuma delas se cumprirem em suas vidas. Por que será? Você é um carregador de promessas ou você está vivendo as promessas de Deus? Responde aqui pra gente aqui nos comentários. Bom, a leitura bíblica em classe está aqui em Deuteronômio 29, do 1 ao versículo 1, o 9 e depois o 12, tá? E Hebreus 8, do 6 ao 13. Tá? Então, nós vamos verificar aqui que há condições para as promessas de Deus se cumprir. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras percebemos que a obediência é um princípio que não caducou, que não saiu de cena, que não deixou de existir no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida pelo nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo, né? Então veja que o texto áureo diz aqui em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, um sinal de que amamos o Senhor é guardarmos seus mandamentos, é guardarmos a sua palavra. E guardar aqui está envolvido em ler, meditar e praticar. Disposição para praticar. Obedecer tem a ver com prática dos mandamentos do Senhor. Primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento.
aqui a gente tem o concerto de Horebe, e nós vamos aqui abrir a Bíblia em Deuteronômio 29:1, que está aqui na revista, mas eu quero abrir aqui. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que havia feito com eles em Horebe. Tá? Então veja, pacto, aliança. Tá? Então veja, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes no deserto do Horebe, também denominado lá do deserto do Sinai. Tá? Que já ficou muito claro lá atrás que as promessas de Deus, a aliança de Deus, envolvia a obediência. Tá? Então, promessas têm a ver com aliança, que tem a ver com obediência, tá? Veja, nós temos aqui este conceito de obediência. É um princípio. A obediência, ela é um princípio. Olha só, Êxodo 19:5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes, praticardes, cumprirdes o meu concerto, a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tá? Então, a nação de Israel, vamos dar uma olhada aqui, ó, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, onde nós temos aqui, ó, os 10 mandamentos, né? Então, ó, e Deus falou todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, tá? Esse texto, por isso que é interessante a gente ler a Bíblia de maneira completa. Olha só, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, isso significa que Deus castiga os filhos por causa do erro dos pais. Se os filhos permanecerem no erro de seus pais, eles serão castigados não por causa de seus pais, mas porque eles estão errando, ok? Mas ele também continua dizendo: mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que muda o que nós recebemos de Deus? O castigo, o juízo, ou seu amor e sua proteção e sua bênção e suas promessas, é como nós nos comportamos em relação à sua palavra. Então, se os pais forem iníquos, mas os filhos se renderem a Deus e obedecerem a palavra de Deus, não tem como você plantar obediência e colher castigo. Aí seria injusto. Então, nós temos esta oportunidade de trocar a colheita a partir das sementes que nós estamos semeando. Então, é interessante isso. Os filhos têm a oportunidade de ver o que os pais estão colhendo e mudar a semeadura. Se eles não mudarem, eles vão colher o mesmo que os pais estiverem colhendo, para o bem ou para o mal, para o certo ou para o errado. Tá? Então, nós temos aqui mandamentos que o Senhor deu. Estes mandamentos que o Senhor deu, veja que ele diz assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu te tirei de lá. Eu te tirei de lá. Não é? Então, há aqui conceitos e ordenanças bíblicas que devem ser obedecidas, e que quando são obedecidas, quando a aliança de Deus é honrada, quando os mandamentos de Deus são obedecidos, nós atraímos a bênção de Deus. Anotou aí? Anote aí. Quando obedecemos os mandamentos, vamos usar esta palavra, quando obedecemos os mandamentos de Deus, atraímos
as bênçãos de Deus. Então, quer atrair bênçãos de Deus sobre a sua vida? Obedeça. Obedeça. Muito bem. Tópico 2. A obediência no Novo Testamento. A gente começou a aula dizendo que a obediência não caducou como princípio para viver o cumprimento das promessas de Deus. É um novo conceito. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabelecia no interior da pessoa, isto é, no coração. Não é? A palavra do Senhor diz em Jeremias 31:33, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não é? Então, quem é que estabelece essa nova aliança, esse novo pacto, este novo concerto com os homens? É Cristo. É Cristo que é esse mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5 diz que ele é o nosso mediador. Então, através de Cristo, o novo pacto, a nova aliança é estabelecida em nossos corações. E, portanto, aquilo que estava escrito na tábua de pedra agora está implantado em nossos corações pela sua palavra, não é? Então, os mandamentos escritos na pedra era apenas um símbolo do mandamento escrito na tábua do coração. Interessante que a pedra, uma vez que você, para escrever nela, é preciso ferir a pedra, não é? É preciso martelar, usar alguma ferramenta pontiaguda para ferir a pedra e formar as figuras e as letras que você precisa, não é? E uma vez que você cria uma escrita numa pedra, isso nunca mais será apagado. Nós temos aí a arqueologia encontrando escritas de 10, 15, 30 séculos atrás. Ninguém apaga aquilo, nem a própria natureza. Aquilo fica ali gravado, não é? Talvez é por isso que Davi usa aquela expressão lá no Salmo 119. Eu escondi, eu guardei, aleluia, eu gravei a tua palavra no meu coração. Não foi na pedra, não foi na parede, foi no meu coração. E assim como não apaga, então não pode ser esquecido para eu não pecar contra ti. Então os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Não é? Nós lemos aqui o texto áureo, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis, ela pode ser substituída por obedecereis. Não é? Eu gosto de Filipenses, capítulo 2 e versículo 8. É um texto bem bacana para ler, para quem não gosta de obedecer, porque Filipenses 2 e 8, ele mostra algo extraordinário para nós. A Bíblia diz aqui, Filipenses 2 e 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Cristo foi obediente. Cristo foi obediente. Então, o amor a Deus, o amor ao Senhor, ele não é demonstrado apenas em palavras, mas na nossa obediência à sua palavra. Então, quem quer desfrutar das bênçãos de Deus, precisa obedecer à sua palavra. E por que não dizer obedecer ao seu senhorio? Não é? Então, muitos até querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. O Salvador
esteve na cruz. O Senhor está no trono. O Salvador subiu ao madeiro como ovelha muda, sem qualquer reação, indefeso. Mas o Senhor, de sua boca sai uma espada aguda, afiada, com 2 gumes. Então, ou seja, é preciso amar o Salvador, mas o amor ao Salvador, ele é empenhado quando obedecemos o Senhor. Amar a salvação é preciso estar associada a amar o senhorio de Cristo, a palavra de Cristo, guardar os seus mandamentos como condição para ser abençoado, como condição para viver o cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Não é uma troca de favores, não é nada disso, é simplesmente a maneira como ele estabeleceu. Quer ser abençoado, quer viver grandes promessas que eu tenho para a sua vida, sendo a maior delas a salvação eterna da sua alma, obedeça, obedeça e obedeça. Tópico 3, terminando aqui a nossa aula. E se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário que é importante para nós, você nos ajuda a alcançar 30 mil inscritos por aqui. Isso é muito importante para o nosso canal, para o nosso trabalho, e a gente fica muito agradecido. Lembrando que você que quer melhorar as suas aulas, adquirir técnicas para melhorar suas aulas, aprimorar suas aulas, perder o medo de falar em público e muito mais, tem o primeiro link aqui, que é o treinamento Transforme Suas Aulas. Você abençoa a nossa trajetória, você nos ajuda a continuar com este espaço aberto aqui e será ajudado por esse treinamento também. É o primeiro link aqui, 70% de desconto, tá bom? Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos crentes que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tá? Então veja, o obedecer a palavra de Deus é extremamente necessário para vivermos uma vida que agrada a Deus. E ao obedecer a Deus, viver uma vida que agrada a Deus, nós com certeza viveremos uma vida em retidão. O resultado é isso, né? Você sabe por que tem muita gente que fala mal dos crentes? É porque muito crente, ele não leva para o seu comportamento aquilo que está na palavra de Deus. É como se a palavra de Deus servisse apenas para o culto. A hora que ele sai dali, ele continua crente, mas ele se esquece de cumprir tudo que ele aprende no culto, na pregação ou mesmo em casa. Porque onde nós mais aprendemos a palavra de Deus não é no culto, é em casa. Hoje a gente está vivendo um tempo, eu vou até gravar alguns vídeos falando sobre isso, para onde vão os crentes no sábado à noite, né? Nós estamos vendo um tempo que os crentes estão ficando cada vez mais domingueiros. Cada vez mais domingueiros. Então, em 7 dias na semana, muitos crentes só vão uma vez na semana na igreja. Eu estava conversando com um pastor e ele dizendo para mim, nós estamos vivendo um cenário onde muitos crentes só vêm à igreja na ceia, depois eles somem, eles só cultuam a Deus no sábado da ceia, depois eles desaparecem. Ou seja, é um comportamento, uma cultura que a gente que é, né, dos antigamente, a gente não entende como assim. Mas isso mostra a necessidade ainda maior de estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nela dia e noite, ok? Porque quando vamos ao templo, mesmo quem vai regularmente, não vai todo dia, quem vai regularmente vai 2, 3 vezes na semana, dependendo da semana. E os outros dias? Mas você foi no culto domingo à noite, o culto durou 2 horas.
E as outras 22 horas? Né? Então, é preciso nós nos dedicarmos a praticar a palavra de Deus, porque o cumprimento das promessas de Deus, ele está associado à prática da palavra de Deus, que produz bom testemunho, que produz paz, que produz alegria, porque deve ser motivo de muita alegria nós nos lembrarmos que estamos obedecendo a palavra de Deus. Deve ser motivo de alegria no nosso coração. Nós podemos, sei lá, à noite, deitar e colocar a cabeça no travesseiro e agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de cumprir a sua palavra mais uma vez. E quem cumpre princípios não precisa correr atrás de promessa. Anotou aí? Quem cumpre princípios não precisa correr atrás de promessas. Deixa eu achar aqui, esse texto da palavra de Deus. Quem cumpre princípios não precisam correr atrás de promessas. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor, elas acompanham aqueles. Olha o que diz em Deuteronômio 28:2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires. Ouvir e guardar tem o mesmo sentido de praticar. Ok? Obedecer na prática, no dia a dia. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quer viver o cumprimento das promessas de Deus, promessas para este tempo, para o futuro e para a eternidade, obedeça a palavra de Deus. Amém, meus amigos, um forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.